Olá pessoal, tudo bem? Essa aula é uma continuidade do assunto de balanços de massa e nós iremos resolver um exercício que envolve a operação unitária de destilação, tá? Então, para a gente entender melhor o processo, eu vou começar falando a respeito do que vem a ser a destilação. Então, é um processo de transferência de massa aplicado a misturas homogêneas, né? Sistemas homogêneos. E o princípio de separação é baseado em princípios físico-químicos. Essa transferência de massa, ela ocorre de uma fase líquida para uma fase de vapor. Portanto, o princípio físico-químico utilizado nesse caso é a diferença de volatilidade, tá? Então, os vapores que são produzidos, eles são mais ricos no componente mais volátil. E, consequentemente, eu vou ter uma porção líquida na qual se concentra o componente menos volátil. Existem dois tipos de destilação. Eu tenho a destilação binária, na qual eu separo dois componentes de uma mistura, e eu tenho a destilação multicomponentes, no qual eu tenho diversos componentes a serem separados. Do ponto de vista industrial, a mistura multicomponente é lógico que ela é muito mais utilizada. Um exemplo é a destilação do petróleo, tá? Mas nós vamos trabalhar um pouco a questão das misturas binárias, até mesmo para ser uma base para que vocês entendam processos um pouco mais complexos. Então, aqui para a gente começar, nós temos um exemplo de um processo de recuperação de metanol de uma solução aquosa, tá? É uma destilação binária porque eu tenho dois componentes, o metanol e a água. Então, quais são, digamos assim, os componentes, né, de um processo de destilação? Então, eu tenho a coluna, é nessa coluna que vai ocorrer a separação, e eu tenho uma mistura de entrada. Essa minha mistura de entrada, ela é chamada de alimentação, é aquilo que vai alimentar a coluna. No nosso exemplo, a alimentação contém metanol e água, uma mistura líquida de metanol e água. Quando esse material ele entrar na coluna, a ideia é que ocorra a ebulição. Para que ocorra a ebulição de um líquido, a pressão de vapor desse material tem que ser igual à pressão externa ou pressão atmosférica. Como que isso ocorre? Por aquecimento, então, ou seja, eu aqueço o material, né, forneço calor para o material e aí eu vou aumentando a pressão de vapor desse material até que se iguale à pressão atmosférica. Ou eu posso trabalhar no sistema a vácuo, no qual a temperatura está constante e eu vou trabalhando reduzindo a pressão. Então, eu reduzo a pressão externa de modo que ela se iguale à pressão de vapor. São duas maneiras de fazer com que o líquido entre em ebulição. No nosso exemplo, o metanol é mais volátil do que a água. Como que nós sabemos disso? Pela pressão de vapor, né? Então, a pressão de vapor do metanol ela é maior que a pressão de vapor da água, né? E com isso resulta numa maior volatilidade do metanol. Então, nós temos a alimentação, que é a mistura de entrada, nós temos a coluna e nós temos duas frações de saída, que é o que nós chamamos de destilado ou produto de topo e resíduo ou produto de fundo, tá? À medida que esse líquido ele é introduzido na coluna, vai ocorrendo a ebulição e esses vapores vão se concentrando na parte de cima da coluna. Então, o destilado ele vai ser composto, basicamente, pelo componente mais volátil, que no caso vai ser o metanol. E o resíduo é a porção líquida que se concentra aqui no fundo da coluna, que ela vai ser mais rica no componente menos volátil, nesse caso, a água. Então, eu preciso conhecer as pressões de vapor desses líquidos para entender como que o processo vai se dar, tá? Então, como eu havia falado, nós vamos resolver um exercício de balanço de massa envolvendo um processo de destilação. Então, nesse exemplo, nós temos uma mistura líquida de benzeno e tolueno. Então, aqui eu tenho os percentuais. Essa mistura tem 55%, desculpa, de benzeno e 45% de tolueno em massa. Então, esses dados são dados em massa. Essa mistura é o que vai alimentar a coluna, tá? Nessa coluna, nós vamos ter, né, lógico, o produto de topo e o produto de fundo. Esse produto de topo, ele contém 95% de benzeno em mol. Então, aqui já é um detalhe, né? Eu já estou trabalhando com outra unidade. Então, os primeiros dados estão em massa, os segundos dados estão em mol, tá?
E no produto de fundo, ele contém 8% do benzeno fornecido à coluna, ou seja, 8% do benzeno alimentado, né? A vazão volumétrica de alimentação é de 2.000 litros hora e a densidade da mistura é de 0,872 kg por litro. E a pergunta é a vazão da corrente de topo e da corrente de fundo, tá? A vazão mássica, então ele quer os dados em massa. Então, uma coisa que é importante a gente observar é que há várias unidades aí envolvidas, tá? Então, vamos esquematizar aqui o nosso processo. Eu tenho uma coluna, uma torre de destilação e eu tenho a minha mistura de alimentação. Essa mistura de alimentação, ela contém 55% de benzeno e 45% de tolueno em massa, né? Ó, isso tá aqui grifado no enunciado, tá? E nós vamos ter, né, o produto de topo. Esse produto de topo, ele tem 95% de benzeno em mol, isso está no enunciado. Se ele tem 95% de benzeno em mol, ele vai ter 5% de tolueno, tá? E também uma coisa importante, né? A taxa de alimentação é de 2.000 litros horas. Então, isso é o que está entrando na coluna, tá? E nós temos também o produto de fundo, que é o resíduo da destilação. E o enunciado diz que 8% em massa do benzeno que entra na coluna, ok? Ele sai aqui como produto de fundo, tá? Bom, a primeira coisa é, todos os valores que eu tenho precisam estar em massa. E muitos dados não estão. Então, vamos começar pela nossa vazão de alimentação. A vazão de alimentação é de 2.000 litros hora. Eu preciso converter esse dado para massa. Então, para isso, eu vou utilizar a densidade da mistura, que é 0,872 kg por litro. Então, a cada 1 litro, eu tenho 0,872 quilos. Como eu tenho uma taxa de entrada de 2.000 litros, isso equivale a 1.744 quilogramas. Então, a minha vazão mássica de alimentação é de 1.744 kg hora. Isso é o que está entrando na coluna, tá? Mas quanto que eu tenho de cada substância alimentando a coluna? Porque 1.744 é o total, é o 100%. Desse 100%, 55% corresponde ao benzeno. Então, 1.744 está para 100%, 55% corresponde a 959,2 kg de benzeno. Então, esse é o total de benzeno que alimenta a coluna, tá? E quanto que eu tenho de tolueno? Se o total é 1.744, basta subtrair 1.744 de 859,2, que eu tenho um total de 784,8 kg de tolueno. Então, lembrando, o benzeno e o tolueno que alimentam a coluna, a soma dos dois, tem que dar a taxa de alimentação, que é 1.744 kg hora, tá? Outro aspecto importante é que 8% do benzeno que alimenta a coluna sai aqui no produto de fundo. Qual que é o total de benzeno que alimenta a coluna? 959,2 quilos, então isso é 100%. 8% desse valor é X, que corresponde a 76,7 kg de benzeno no produto de fundo. Então, aqui eu tenho uma saída de 76,6 kg de benzeno. E o resto do benzeno, aonde que tá? Tá no produto de topo, tá? Então, se eu tenho 959,2 quilos, se eu subtrair o que saiu no resíduo, vai me dar 882,5 quilos, que corresponde à taxa de benzeno presente no produto de topo, tá? Então, aqui nós temos, né, uma coisa que é muito importante. Os dados que estão aqui, as porcentagens que estão aqui da composição do produto de topo é em massa. E eu tenho, em mol, desculpa, eu tenho que trabalhar com os dados em massa, tá? Então, nós temos aqui a estrutura química do benzeno e a massa molar do benzeno, que corresponde a 78. Então, 78 gramas corresponde a 1 mol. Qual que é a massa de benzeno que eu tenho aqui no produto de topo? Eu tenho 822,5 quilos. Aqui eu multipliquei por 10 à terceira, para que o valor esteja em gramas, né? Para ficar correspondente ao outro valor em massa, né? As duas massas na mesma unidade. Então, fazendo essa conversão, eu chego num valor de 11.314 mols,
né? Ou seja, eu fiz uma conversão desse valor aqui de 882,5 quilogramas para mol. Esse valor está em massa, eu converti em mol. Por quê? Porque os dados de porcentagem que eu tenho de referência estão em mols. Então, esses 11.314 mols representam 95%. Eu quero saber quanto eu tenho de tolueno. Quanto eu tenho de tolueno corresponde a 5%. Então, se 11.314 é 95, 5% corresponde a 595,5 mols, tá, de tolueno. Mas eu quero os dados em massa, ok? Então, aqui, novamente, eu tenho a estrutura química do tolueno e a massa molar, que é 92, tá? 1 mol de tolueno tem 92 gramas. 595,5 mol tem X. Então, isso corresponde a 54.786 gramas, né? E aqui, passando para quilos, 54,8 quilogramas de tolueno. Então, o que eu tenho aqui no produto de topo é 54,8 de tolueno. Aí, qual é a pergunta do exercício? Que a gente determine as vazões, né, mássicas da corrente de topo e da corrente de fundo. Já tem a corrente de topo. Quanto é a corrente de topo? É o total de benzeno e tolueno em massa. Então, 882,5 mais 54,8, que vai dar 937,3 quilogramas. Essa é a vazão da corrente de topo. Quanto que vai ser a corrente de fundo, né, do produto de fundo? Eu tenho que me basear no processo de destilação o quê? Eu não tenho acúmulo de material na torre. Então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, a entrada é igual à saída. Quanto que eu tenho de entrada? 1.744. Quanto que eu tenho que ter de saída? 1.744. Então, se eu subtrair 1.744 de 937,3, eu tenho o produto de fundo, que corresponde a 806,7. O exercício está resolvido, porque ele queria as correntes de produto de topo e de fundo. Tá aqui, ó, tá? Mas se a gente quiser complementar, qual dado que tá faltando? Tá faltando o quanto que a gente tem de tolueno no produto de fundo, tá? Então, qual que é a massa de tolueno do produto de fundo que nós temos, né? Na realidade, vai ser a diferença, né? Então, eu tenho um total de 806,7 aqui no produto de fundo. Aqui eu coloquei mais, mas desculpem, aqui o sinal é negativo, tá? Então, 806,7 menos o que eu tenho de benzeno, que é 76,7. Isso corresponde a 730 quilos. Então, eu tenho 730 quilos aqui, tá? De tolueno, ok? Então, era isso que eu queria ilustrar nessa aula. E aqui eu finalizo deixando 2 materiais de referência para quem quiser estudar um pouco melhor sobre o assunto, tá? Agradeço a atenção de todos.